E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à nossa penúltima aula antes da prova, né? E hoje a gente vai começar a falar então dos motores, né? A gente está continuando a parte de máquina de corrente contínua. Hoje a gente vai dar a entrada nos motores, né? Então a gente vai falar um pouco da parte básica de motores. E eu vou mostrar dois motores aqui que tem funcionamento, né? O controle, que é o que interessa um pouco mais pra gente também. Já que o funcionamento é só a parte de equacionamento mesmo, que a gente já fez meio que pro gerador, né? Então é mais simples de analisar pro motor também. Esses dois caras aqui têm comportamento muito parecido, como a gente vai ver. Então a gente vai ver isso aqui nessa aula. Na próxima a gente vai ver os outros dois tipos, né? O em série e o composto. E aí a gente vai ver um pouco da parte de controle de velocidade e o dispositivo de partida e proteção, que também é interessante de ver. Bem, então, começando pela estrutura básica, né? A gente já mostrou que a máquina de corrente contínua pode operar tanto como gerador como motor. Né? Quando ela está como gerador, que foi o que a gente viu até agora, a potência de entrada, né, que é uma potência elétrica, a potência de entrada, que é uma potência mecânica, vira uma potência elétrica. Né? Eu estou acionando a minha turbina lá. Minha turbina está acionando o meu gerador, né, o eixo dele, e aí eu estou gerando energia elétrica, certo? Enquanto no motor é o contrário. Eu vou ter a minha rede, né, acionando ali a parte elétrica da máquina, e eu vou tirar a potência mecânica do eixo. Ok? Essas máquinas de corrente contínua que a gente está estudando geralmente são mais empregadas como motor do que como gerador. Porque elas têm umas características muito diferentes de torque e velocidade que faz com que a aplicação seja interessante. Né? Então, dependendo da sua aplicação, você vai atrás de uma máquina que tem um projeto bom de torque e velocidade aqui. A gente vai ver na próxima matéria, né, de conversão de energia 2, o porquê que as outras máquinas não têm tanta opção aqui de características de torque e velocidade, ok? Que é muito mais ligado pelo funcionamento mesmo. Os motores de corrente contínua então são mais adequados, né, para aplicações que requerem uma velocidade constante, né, com torque variando, e também o contrário. Se eu quero um controle da velocidade, uma faixa larga aqui de variação, por exemplo, do torque ou da minha energia de entrada. Vai ficar mais claro conforme a gente vai vendo as nossas características aqui. O que é interessante lembrar, né? E eu já falei, acho que isso em todas as aulas de geração, de gerador. No gerador, a gente está interessado na característica, né, a curva característica do gerador, que é a tensão pela corrente. Né? A gente quer saber a corrente que a carga está drenando, como é que minha tensão se comporta. Aqui, a gente está interessado em como é que a minha velocidade vai se comportar, dependendo do torque que eu tenho. Né? Porque aqui é motor, então a gente está interessado em torque e velocidade. Aqui tem só uma equação que eu não vou focar muito, mas é interessante de falar, né? Que o que a gente calcula, né, e que a gente dá para a máquina é o que a gente chama de torque eletromagnético ou torque elétrico aqui, que é o produto do fluxo magnético com a corrente de armadura. Mas o que a gente entrega lá para a nossa carga é o que a gente chama de torque mecânico. Né? Então a gente tem um torque que é a parte elétrica que está tentando fazer e a gente tem um torque mecânico que de fato é o da carga. E como que a gente sabe como que a nossa máquina vai tentar se comportar? Né? A gente pode olhar aqui para a segunda lei de Newton. Basicamente a gente tem que a variação da velocidade da máquina vai depender aqui, né, do H, que é a constante de inércia da máquina, né, da construção dela, mas vai depender exatamente dessa relação entre os torques. Basicamente, se eu tenho um torque eletromagnético maior do que o torque mecânico, né, ou seja, minha carga não está pedindo muito torque, mas eu estou dando bastante torque eletromagnético para a máquina, minha máquina vai acelerar. Né? Ou seja, eu estou pondo pouca força no eixo, mas eu estou dando muita força para a máquina vai acelerar mais. Agora, se for o contrário, se eu tiver um pouco de torque elétrico, estou dando um pouco de força para ela, mas a minha carga está exigindo muito, ela tende a frear, ok? Inclusive isso daqui está muito relacionado com o que acontece com a frequência, por exemplo, da rede em sistemas elétricos quando eu tenho muito mais carga do que geração. A frequência tende a cair, porque a velocidade dos geradores, né, e literalmente velocidade dos geradores, tipo Itaipu começa a girar um pouquinho mais devagar, porque tem mais carga, por exemplo, e aí eu começo a ter uma variação na frequência, ok? Aqui tem só isso que eu falei então, né? Se eu tiver um torque que é maior
ou menor, eu vou estar operando de forma estável ou instável, né? Então, se eu tenho uma carga que tem essa característica aqui, a gente fala que ela está estável, né? Porque esse aqui é o meu comportamento do motor. Então, é só olhar para essas parcelas aqui, né? Elas têm que ser maior ou igual a zero para minha velocidade não acelerar para sempre ou frear para sempre, né? Porque basicamente o que acontece? Se eu tenho uma carga e a característica dela em relação ao meu motor, quanto mais torque eu peço, menos torque meu motor dá, ela está operando no que a gente chama de instável. Geralmente a gente tenta trabalhar, obviamente, aqui, né? Ou seja, se minha carga pede mais torque, eu tento dar mais torque para ela. Então a gente vai ver pontos que estão relacionados com isso aqui. Mas dependendo da carga que você tiver ou de como tiver a sua máquina, você pode entrar num ponto de operação instável e a carga pode acelerar demais ou frear demais. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, não vou explicar exatamente, mas é bom saber disso daqui. Aqui tem aquele resumo, então, que eu falei, né? O motor, torque eletromagnético é a carga, mais a perda que eu também tenho aqui, né? O torque de perda rotacional, enquanto no gerador é o contrário, né? O eletromecânico vai ser o torque de entrada, porque eu estou acionando a turbina, mais essa perda rotacional. E além disso, né, se a gente olhar para a parte elétrica, a gente costuma dizer que no gerador minha corrente de armadura está saindo, né? Porque está indo para a carga, enquanto no motor está entrando, porque eu estou alimentando o meu motor com energia elétrica, né? Para ele rodar. Bem, isso daqui é só uma discussão mais básica, né? Se a gente for olhar, então, lá, a gente tem essas 4 ligações. A gente vai olhar essas 2 primeiras hoje. E as equações são exatamente as mesmas que a gente estava usando antes, né? Então, a gente tem aqui a da tensão induzida e a gente tem a do torque. Okay? E se a gente relacionar, né, essas duas, a gente sabe que o Kφ é o mesmo para a máquina, a gente pode relacionar elas e obter também o torque em relação à velocidade com a tensão de armadura e a corrente de armadura. Okay? Isso aqui também pode ser útil, inclusive para o exercício do final da aula. Aqui já tem um spoiler de como vai ficar um pouco dessas curvas, né? A gente vai ver certinho cada um. Aqui também tem, então, um pouco dessa discussão, né? O que seria uma curva de torque fixo, né? Eu tenho uma variação aqui da velocidade, mas o meu torque está praticamente constante. E a gente consegue um pouco desses caras aqui, sim, em motores de corrente contínua. A gente tem o caso onde o torque varia com a velocidade, né? E a gente tem um outro caso aqui que o torque vai variar com a velocidade, mas a potência vai ser a mesma. Ou seja, aqui, por exemplo, eu posso ter uma potência mudando além da velocidade. Aqui não, aqui eu estou mantendo aquela potência de entrada fixa, né, o horsepower aqui, mas eu vou ainda assim ter uma variação do torque. Antes disso também aqui tem uma discussão que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é interessante de mostrar, que a gente pode ter as perdas, né, de como é que funcionaria as perdas, então. Aqui tem mais ou menos a porcentagem que elas costumam ser dentro dos nossos motores e geradores. Mas aqui tem o resumo, né? Se eu tenho um gerador, eu estou entrando com a minha potência mecânica, eu vou ter as perdas rotacionais, né? Porque está relacionado com a parte mecânica, depois eu vou ter as perdas nos enrolamentos e eu chego lá na minha potência de saída. Enquanto no motor é ao contrário, né? Eu tenho a minha potência elétrica aqui entrando, eu vou ter as perdas nos enrolamentos, né, do meu motor, e aí depois eu vou ter a perda rotacional. E aí eu vou tirar a perda aqui, a potência mecânica que realmente está indo para a minha carga. Então, essa aqui é só a parte de estrutura mais básica. Vamos começar a falar realmente das máquinas. Então, vamos olhar aqui primeiro para o motor corrente contínua independente, né? Todo mundo lembra independente. Eu tenho aqui o campo que eu vou alimentar com uma fonte própria dele, enquanto a minha armadura está ligada aqui separado, né? Então eu vou alimentar aqui o meu motor e a carga está aqui ligado na armadura, né, com o torque e a velocidade. E aí a gente pode tirar as equaçõezinhas para esse cara, né, que é basicamente a mesma, só mudou o sentido agora da corrente. Então eu tenho aqui que a minha tensão terminal agora é a tensão de armadura mais essa queda de tensão aqui, né, porque agora a corrente vem para cá. No caso do gerador era o contrário, que era menos. Eu posso também escrever aqui então a tensão de armadura, né, usando aquela nossa fórmula e essa fórmulazinha de cima. Eu posso relacionar o torque e eu sei também como é que funciona a minha corrente de campo, né, que está ligado com essa fonte aqui, que é só VRI. Só que vamos olhar, antes de falar mais dela, como é que é o comportamento da shunt ou da paralela.
né? Vamos olhar como é que ficam as equações. Bem, a tensão terminal, que é aqui, que está aplicada aqui, também vai ser EA mais a queda de tensão. O torque vai ser o mesmo. O que vai mudar é a minha corrente aqui no campo. Ou seja, o resto da máquina, né, tirando essa parte do campo que está relacionado muito com o controle dela, tem comportamento igual. Né? São praticamente as mesmas equações. Embora a gente vá ter uma resposta um pouco diferente, a implementação do controle também seja diferente, né? E eu vou mostrar isso também um pouco na aula lá, na próxima aula, que eu vou falar um pouco mais do controle, a gente consegue falar que eles têm uma característica de torque e velocidade igual, certo? Que vai depender, obviamente, do lado do meu fluxo, né, da minha corrente de fluxo, da minha corrente no campo, né, que vai gerar o fluxo magnético, mas o resto é exatamente igual. Então a gente pega aquelas duas equações, né, e a gente consegue chegar nessa daqui, e substituindo, a gente chega nessa daqui, né? A 1 que relaciona essas grandezas vira 3, né? Só isolar a velocidade. E aí, se eu jogar esse cara aqui dentro, eu consigo chegar nessa equação. Okay? Essa equação aqui vai ser o que vai descrever pra gente a aula toda, o comportamento do motor. Então, vamos analisar aqui. Se eu tiver a tensão terminal e o fluxo do campo praticamente constante, né, quase fixo ali, eu vou ter uma relação linear, né, certo? Porque se eu dividir aquela minha equação nesses dois caras, né, esse K1 aqui e K2, eu vou ver que eu vou ter um negócio meio linear, né? Por quê? Porque esse cara aqui é fixo, esse cara aqui a gente está falando que vai estar constante, esse cara aqui também, né? E aí, basicamente, eu vou ter só essa diferença do RA aqui, certo? RA e A. Então, né, se eu tivesse esse cara aqui que seria meu valor constante, né, que seria caso o torque fosse zero, que é essa parcela aqui da minha reta, eu tenho essa outra aqui, que vai me dar essa queda aqui relacionada só com o RA. Só que, como o RA é pequeno, a gente pode falar que o motor CC ou enxante ou independente, mesmo sem ter controle nenhum, tem uma curva né, a curva característica torque-velocidade praticamente igual e com uma característica constante. Então é por isso que a gente junta esses dois aqui, porque eles têm esse comportamento bem igual aqui. Bem, como eu falei lá, né, a gente costuma utilizar muitas vezes esse motor CC, ou quando a gente quer uma velocidade constante à medida que o torque lá da minha carga está variando, ou se eu quero uma variação de velocidade alta ali, dependendo da minha aplicação. Então a gente pode fazer o controle de algumas formas diferentes para obter isso, né? Então vamos olhar para nossa equaçãozinha aqui, né? Essa daqui é aquela equação que descreve para a gente a característica da velocidade com o torque, certo? E daqui a gente pode avaliar o quê? Que a gente pode mudar basicamente, controlar, né, essa característica pela tensão terminal, né, que é o VT aqui. A gente pode controlar pela corrente de campo, que vai mudar esse nosso fluxo, certo? E a gente pode controlar a resistência de armadura, que vai mudar também aqui essa parte do torque. Geralmente, né, essa parte de controlar pela tensão terminal, né, que é o VT, ela não é recomendada para a parte paralela. Porque como a corrente de campo vai mudar com a tensão terminal, eu vou precisar de um controlador melhor para manter o meu fluxo constante quando eu for mudar só o VT, né? Acho que isso é fácil de entender, né? Se eu tiver, aqui? Se eu tiver o VT aplicado aqui, como nesse caso ele também está ligado com essa parte, eu preciso ter alguma coisa aqui garantindo que o fluxo seja constante quando eu mudar o meu VT, se for nessa configuração. Se for na configuração independente, aí é só mudar o VT que eu vou estar mudando só a característica da máquina sem mudar o fluxo, certo? Então, voltando aqui, basicamente é só essa observação. Mas dá para fazer com um controlador ali que leve isso em conta. Bem, então vamos analisar primeiro esse caso do VT. Então, nesse caso, o RA fica constante e o EF fica constante, certo? Então a gente vai mudar aqui só o VT. Então a única coisa que vai mudar nesse cara é o VT. Então eu vou ter aqui o VT variando, multiplicando uma constante,
e o meu torque multiplicando uma constante. Ou seja, eu vou ter um torque constante e uma velocidade que vai variar linearmente. Ou seja, conforme eu aumento esse meu V aqui, eu vou aumentar a minha velocidade para um mesmo torque, né? Então, eu vou subir aqui a característica. E aí, para uma carga que tem um torque constante, eu posso conseguir uma variação suave, né, na velocidade, só com essa parte do VT, mas qual que é o problema, né? É um controle um pouco mais caro, porque eu vou precisar de uma fonte de tensão que tenha capacidade para ficar variando ali a tensão na armadura. E não é algo tão barato de se fazer, ok? Porque eu tenho que retificar a tensão da rede e tudo mais. Eu já teria que fazer isso para alimentar ela, sim. Só que retificar e poder mudar o valor dela é muito mais caro do que só retificar e colocar lá para gerar, ok? Então a gente tem essa característica aqui que para um mesmo torque eu vou subindo linearmente aqui a minha velocidade. Além disso, né, se a gente olhar aqui, se eu tenho o meu torque constante, eu vou tendo também a minha potência subindo quando eu tenho o VT, né? Basta olhar aqui que o meu VT vai estar relacionado com a minha tensão de armadura. Aqui tem a explicação mais bonitinha de tudo isso que eu estou falando, né? Mas é só ter essa noção de que eu vou ter torques constantes aqui se eu manter, né? Se eu só variar o VT, porque eu vou mudar só a velocidade, ok? Ao menos que minha carga, obviamente, esteja mudando o torque e não vai ter o que fazer, mas isso aqui é a característica do motor, ok? Então aqui é basicamente o resumo disso que eu falei. A gente pode ter aqui aqui é como é que relaciona a tensão terminal com a velocidade, né? Então ela vai sempre mudar, e aí vai depender do torque em que ela está trabalhando. Se eu estiver olhando a característica mesmo do motor, que é a velocidade pelo torque, eu vejo que conforme eu aumento a minha tensão terminal, eu vou mudar aqui a velocidade que a máquina vai trabalhar, né? Mas o torque para o mesmo ponto vai ser igual, né? Tem aquele negócio da potência. E aqui, se eu desprezar a resistência de armadura, eu sei também o ponto de operação aqui, né, que partindo do zero, diferente do caso real, onde eu sei que a potência sempre vai estar um pouco para cima. Mas o que é interessante aqui é isso. Com o VT, eu consigo manter um torque constante e mudar a velocidade. E o que acontece se eu mudar o IF, né? Nesse caso aqui, a gente vai manter a resistência de armadura igual e a tensão terminal também igual, constante as duas. E aí eu vou variar a minha velocidade com a corrente de campo. E eu posso fazer isso de duas formas, né? No caso independente, eu só preciso mudar a fonte que já vai estar lá, ou uma resistência que eu tenha colocado em série. E no caso shunt, eu só tenho essa opção de ter a resistência variável, que é em série. Geralmente é o que a gente faz, porque é só um reostato, vai ser um valor menor de resistência, porque a corrente ali é pequena, então a perda também não é alta. Então você só põe uma resistência e vai mudando o valor dela, e você muda o fluxo. Okay? Porque, de novo, se eu for usar o campo lá, por mais que seja uma tensão menor, é um pouco mais caro de fazer uma fonte variável. E como a gente está avaliando duas máquinas diferentes, né, essa parte da resistência vale para as duas. Se a gente considerar que não tem saturação, que naquela parte linear até faz sentido e também não atrapalha muito ver como que funciona a máquina, a gente pode falar então que o fluxo aqui vai ser proporcional, né? O fluxo que eu tenho com a corrente de campo. Basicamente seria isso daqui. Então, voltando lá naquela nossa fórmula, substituindo o fluxo por essa constante aqui, que é só essa consideração com a corrente de campo, né? A gente teria isso daqui. E como eu sei que esse cara não vai mudar, esse cara não vai mudar, e o K também é fixo, né? Eu só vou mudar o IF aqui embaixo. Então, para um primeiro caso, onde eu tenho o motor em vazio, né? Ou seja, eu tenho aquele meu torque, entre aspas, igual a zero, né? Não tenho nada acoplado no eixo da máquina. Eu jogo isso aqui fora, eu fico com essa parcela aqui. E aí, como que é o comportamento disso? É basicamente isso daqui, né? Então a velocidade tende a crescer com a diminuição da corrente de campo. E aí o que a gente tem que ver é que se eu abaixar muito a corrente de campo, a velocidade pode atingir valores elevados, né? Porque conforme eu vou chegando aqui em zero, isso aqui começa a crescer exponencialmente. Não exponencialmente, né? Começa a crescer aqui inversamente proporcional, né? Tenho esse cara diminuindo muito, a minha velocidade cresce muito.
Inclusive, na próxima aula a gente vai ver o DPP, que a gente chama, dispositivo de partida de proteção, que ajuda a gente a evitar esse tipo de caso. Okay? Se a gente for avaliar também com o torque, né, o que a gente vê? Nesse caso aqui, vamos voltar lá para o controle do VT. A gente estava mudando só aqui o coeficiente linear, né, da nossa curva. Então era por isso que o torque ficava fixo aqui. E eu mudar o VT, eu só mudava a velocidade. Agora aqui, o IF, ele tá tanto no linear quanto no angular, certo? Ele vai mudar os dois. Então, agora, eu não estou só partindo de pontos diferentes, mas eu também posso ter quedas diferentes aqui. Então aqui, eu posso até ajustar para ter o mesmo torque, eu variar a velocidade ou o contrário. Só que o que tende a acontecer é não só eu ter aquelas quedas igual eu tinha no VT, né? Tipo, eu diminuo o IF, eu vou mudando aqui a velocidade, mas o que começa a acontecer também é que eu posso mudar a inclinação. Então agora o torque também varia com o IF. Como eu falei, é um controle que é mais fácil de fazer, né? Porque é só colocar lá a resistência, só que tem a resposta um pouco mais lenta, porque enquanto o outro eu estou mexendo diretamente na alimentação, aqui eu estou colocando mais uma impedância, então eu costumo ter uma variação mais lenta. Aqui é só um controle que também costuma acontecer, que é a junção desses dois últimos que a gente viu. Qual que é a ideia? Basicamente, alimentar a máquina e ir mudando o VT dela até a parte onde ela chega na tensão base dela, que ela está com a potência máxima dela. E aí, a partir dali, como você não pode mais ficar mudando a potência, porque você não vai querer mexer mais na tensão, você faz o controle de velocidade e torque pelo campo, né? Então a gente poderia, por exemplo, manter aqui um torque constante, como a gente viu, porque eu estou mexendo no VT e eu vou aumentando a minha potência. Né? E aí eu vou aumentando a minha velocidade, até onde eu chego na velocidade base aqui, que é onde a minha potência está no máximo. E aí aqui da parte da frente, como eu não posso mexer no VT, né, só poderia vir para cá com o VT, eu faço controle pela corrente de campo, se eu quiser aumentar mais a minha velocidade aqui. Mas aí, obviamente, eu vou abrir mão do meu torque. Okay? Aqui tem o resumo disso, então, basicamente. E aí a gente chega no último controle para esses dois tipos de máquina aqui. Né? Última característica aqui, se eu for variar. Seria, então, agora com a resistência de armadura, ou seja, eu tenho a tensão VT e o campo fixo, eu vou mudar só o RA, ou seja, eu não vou mexer no meu coeficiente linear, vou mexer só no meu angular, né? Eu vou só mexer numa resistência que eu vou colocar aqui em série com a minha armadura. Então, eu posso separar aqui, né? Nessa parte que não vai mudar e nessa parte que vai mudar. E aí, o que eu vou ter é essa característica, né? Eu não mudei no linear, eles vão partir do mesmo ponto, só que conforme a queda que eu vou ter na minha velocidade, né, para cada torque que eu analisar, vai mudar o ângulo. É basicamente isso que acontece. Ela também só pode ser utilizada ali até o valor base, porque seria quando esse RA seria 0, né? Porque aqui ela teria um RA maior e aí aqui eu ia ter um RA 0. Então, se eu fosse querer controlar para cima, eu ainda ia precisar daquele controle da parte do campo. Mas é uma opção também aqui, se eu não conseguir mexer na fonte. O problema é, né? Assim como no caso do campo que eu estou usando uma resistência, é um controle discreto, porque a resistência a gente sempre vai variar dentro de valores que vai depender do meu rheostato. Eu vou ter mais perda, né? Porque agora tem mais uma resistência passando corrente. E ele é um custo maior do que aquele de campo, porque agora ele tem que aguentar, né, toda a corrente de armadura, diferente do outro caso, onde ele só precisava aguentar a corrente de campo, que era muito menor. Então aqui também tem um resuminho, né, de como é que fica com as várias variáveis aqui, né? Então a característica normal que é essa. Aqui a velocidade pela resistência e aqui olhando a potência como é que ficaria. Beleza? Então se fosse para fazer uma recapitulação, né? A gente consegue mexer de uma forma melhor com o campo, mas a gente costuma usar o campo quando a máquina já está operando pelo menos ali com a potência dela normal, que daí a gente controla com o torque e com a velocidade. Senão a gente costuma utilizar aquela parte do VT fazendo essa figurinha aqui que eu mostrei, ok? Bem, a aula era basicamente essa, ok? Aí tem um exercício para vocês. Basicamente aqui
falar para mim se ela está operando como motor ou gerador. Como é que a gente faz isso? A gente compara a tensão de entrada com a tensão na armadura, né? Uma delas tem que ser maior, porque a corrente vai estar entrando ou saindo, ou é alimentação ou é geração. Com a corrente e as tensões eu consigo falar qual é o valor da resistência e quais são as perdas, né? Além de calcular a própria potência eletromagnética. E eu posso calcular então o torque eletromagnético, né? Lembrando daquela equação que eu mostrei lá no começo, né? Que faz essa relaçãozinha aqui, ok? É basicamente isso daqui, o exercício é bem simples. Acho que essa aula também tem muita discussão sobre essa parte da característica e tudo mais. Se ficar com alguma dúvida, a gente tira no plantão de dúvidas ou só me mandar um e-mail. Certo? E aí na próxima aula a gente vai falar das próximas duas máquinas, que é bem rápido também. E aí a gente vai falar então desse dispositivo de proteção em partida. E aí eu vou mostrar um pouco de controle de velocidade e frenagem, né? A gente já está falando bastante aqui de como funcionaria o controle, eu só vou falar de alguns outros. Mas acho que a ideia maior é dar esse material para vocês aqui, para que vocês tenham alguma coisa para consultar também, se vocês precisarem depois, ok? Bem, era isso. Qualquer dúvida, então, só me mandar um e-mail. E até a próxima aula.